O Brasil inteiro prendeu a respiração. Nas ruas do Rio de Janeiro, a notícia começou a se espalhar como um sussurro assustado. Pessoas abriam janelas. Algumas subiam em telhados. Outras corriam até o cais para tentar enxergar o que estava acontecendo. Lá estavam eles: o Minas Gerais, o São Paulo, o Deodoro, o Bahia. Os navios mais modernos da América Latina. Orgulho da República. Símbolos de um Brasil que queria ser respeitado pelas grandes potências, agora sob o controle de marinheiros revoltados. Os oficiais estavam presos em suas próprias embarcações, alguns trancados em cabines, outros sob vigilância armada. Não era um motim desorganizado, não era desespero, era cálculo. João Cândido sabia exatamente o que estava fazendo. Ele havia participado da viagem inaugural do Minas Gerais à Europa. Tinha visto como funcionavam as marinhas inglesa e portuguesa. Sabia operar os sistemas de tiro, sabia a distância exata necessária para atingir pontos estratégicos da cidade. E o governo sabia disso. Dentro do Palácio do Catete, sede da presidência, o clima era de tensão absoluta. Hermes da Fonseca tinha acabado de assumir o poder. Não podia demonstrar fraqueza, mas também não podia arriscar transformar a capital em um campo de batalha. A cada hora que passava, o risco aumentava. Os marinheiros enviaram um telegrama claro. Queriam o fim definitivo das chibatadas. Queriam melhores condições. Queriam anistia total. Não pediram dinheiro, não pediram cargos, não pediram poder político. Queriam dignidade. E essa era justamente a parte mais perigosa, porque conceder aquilo significava admitir que o Estado estava errado, que a República ainda mantinha práticas herdadas da escravidão, que o progresso exibido nos jornais escondia uma violência estrutural. Enquanto as negociações se arrastavam, tiros de advertência foram disparados contra fortalezas que ameaçavam reagir. Não era ainda um bombardeio contra a cidade, mas era um aviso. Nós sabemos usar esses canhões. O som ecoou pela Bahia e o medo cresceu. A população começou a estocar comida. Comerciantes fecharam as portas, boatos circulavam dizendo que o ataque aconteceria a qualquer momento. E no meio desse caos, surge a pergunta que quase ninguém fazia em voz alta: como chegamos a esse ponto? A resposta estava na estrutura da própria Marinha. Depois da abolição da escravidão, milhares de homens negros e pobres encontraram na Marinha uma das poucas possibilidades de emprego. Mas as condições eram brutais. Jornadas exaustivas, alimentação precária, castigos físicos constantes. A chibata era vista como um instrumento disciplinar. Oficialmente, o Brasil era uma república moderna. Na prática, dentro dos navios, a lógica era outra. O castigo de 250 chibatadas em Marcelino foi apenas a faísca final. Mas o barril de pólvora já estava cheio há anos. João Cândido não era um revolucionário ideológico. Ele era um marinheiro experiente que entendia a injustiça que vivia. Ele sabia que estavam em posição estratégica única. Poucos dias antes da revolta, os navios tinham sido abastecidos com munição real, totalmente operacionais, preparados para combate externo. Ninguém imaginava que a ameaça viria de dentro. E foi isso que tornou a revolta tão poderosa. O governo começou a discutir a possibilidade de ataque. Alguns defendiam bombardear os navios antes que disparassem contra a cidade. Outros alertavam que isso poderia provocar exatamente o massacre que se queria evitar. Era um impasse. E enquanto isso, os canhões continuavam apontados para o rio. É aqui que eu te pergunto: você imaginava que o Brasil já esteve à beira de ser bombardeado pela própria Marinha? Histórias como essa quase não aparecem nos livros escolares. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, deixe seu comentário, curta e se inscreva. Isso fortalece a divulgação de episódios que ficaram à margem da memória oficial. A tensão durou dias. Finalmente, o Congresso aprovou um projeto que aboliu oficialmente os castigos físicos na Marinha e concedeu anistia aos revoltosos. A notícia chegou aos navios. Os marinheiros comemoraram com cautela. João Cândido decidiu confiar. Os canhões foram recuados, as embarcações devolvidas.
os oficiais libertados. A cidade respirou aliviada. Mas a história ainda não tinha terminado. Pouco depois, sob o argumento de manter a disciplina e restaurar a autoridade, o governo começou a agir silenciosamente. Alguns marinheiros foram expulsos imediatamente, outros presos sob acusações diversas. Uma nova rebelião menor foi usada como justificativa para endurecer a repressão. João Cândido foi detido, colocado em uma cela subterrânea na Ilha das Cobras. A cela era pequena, mal ventilada, escura. 17 homens foram trancados ali. O calor era sufocante. O ar era irrespirável. Em poucas horas começaram a passar mal. Um por um, desmaiaram. Alguns morreram asfixiados. Quando a porta foi aberta, apenas 2 estavam vivos. João Cândido era um deles. Ele foi internado em um hospital psiquiátrico sob a alegação de insanidade, uma estratégia comum da época para descreditar opositores. Meses depois, foi absolvido judicialmente, mas já estava marcado. Expulso da Marinha. Sem reconhecimento, sem honrarias, sem indenização. O homem que comandou os navios mais poderosos do país terminou seus dias trabalhando como peixeiro no mercado municipal do Rio de Janeiro. Décadas se passaram antes que seu nome começasse a ser resgatado como símbolo de resistência. A revolta da Chibata conseguiu abolir oficialmente os castigos físicos na Marinha, mas expôs algo muito maior. Mostrou que a escravidão não terminou com uma assinatura em 1888. Ela deixou marcas profundas nas instituições, na mentalidade, nas relações de poder. Mostrou que o progresso tecnológico não significa progresso moral. E revelou que, às vezes, os maiores confrontos de uma nação não acontecem contra inimigos externos. Acontecem quando aqueles que estão na base da hierarquia decidem dizer basta. Naquela madrugada de 1910, o Brasil quase assistiu a sua própria capital ser bombardeada. Não por ambição de poder, mas por um grito de dignidade. E talvez a pergunta que permaneça mais de um século depois seja simples e desconfortável. Se você estivesse naquele convés, sob a ameaça de 250 chibatadas, o que teria feito? Porque às vezes a linha entre rebelião e justiça depende apenas do lado em que você está.